Brasil e Estados Unidos são dois países que, devido às suas histórias de escravismo, sofrem ainda hoje com o preconceito racial, mesmo que velado na maioria das vezes. No entanto, em um passado recente, algumas histórias deixaram bem explícito o racismo que as envolvia. É o caso da história que vamos conhecer hoje, onde o preconceito levou um jovem de 14 anos ao banco dos réus e ao corredor da morte. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Um aviso. Esse episódio pode conter a descrição de cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Uma pequena cidade chamada Alcolu, na Carolina do Sul, representava bem a divisão racial que imperava nos Estados Unidos nos anos 40, quando as leis Jim Crow estavam em vigor. De um lado dos trilhos do trem que atravessava a cidade, havia o lado branco, do outro, o lado negro. A segregação racial era vista como algo normal, infelizmente. Mas se engana quem pensa que aqueles trilhos eram a maior representação dessa divisão, pois em 1944, um crime bárbaro deixou esse racismo mais explícito, quando duas meninas brancas foram encontradas brutalmente assassinadas do lado negro da cidade. Era 23 de março de 1944, quando Betty June Binnicker e Maria Emma Thames, de 11 e 8 anos, respectivamente, andavam de bicicleta à procura de algumas flores. No meio do caminho encontraram George e sua irmã Catherine, duas crianças negras. As meninas pararam e perguntaram se eles sabiam onde encontrar as flores que elas queriam, mas nenhum dos dois soube responder. George e Catherine foram as últimas pessoas a verem aquelas meninas. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando as meninas não retornaram para casa, a preocupação tomou conta da família, que resolveu buscar a ajuda da polícia e dos vizinhos. Grupos de voluntários decidiram fazer uma busca na esperança de encontrar as meninas, mas como o dia já estava acabando, a noite chegou rapidamente, dificultando muito a visibilidade e diminuindo as chances de encontrar qualquer pessoa. Na manhã seguinte, as buscas foram retomadas, e infelizmente, os corpos das duas meninas foram encontrados em uma poça de lama, com 2 graves ferimentos na cabeça. O crime chocou a sociedade de Alcolu e acirrou os ânimos do lado branco da cidade, pois as meninas haviam sido encontradas do outro lado dos trilhos, no lado negro. A casa mais próxima do local onde os corpos foram encontrados era justamente por onde elas haviam passado no dia anterior e pedido informações, a casa da família Stinney. A polícia decide então fazer uma busca no local e acaba levando George Stinney e seu irmão mais velho John Stinney para a delegacia. Não sabemos exatamente por quê, mas Johnny foi solto rapidamente, enquanto George ficou sendo interrogado sozinho com os policiais. Pouco tempo depois, os oficiais saem da sala com uma suposta confissão, não assinada, onde George dizia ter matado as meninas com uma barra de ferro após ter tentado fazer sexo com Betty, mas ter sido atrapalhado por Mary. Com essa estranha confissão, feita rapidamente, sem a presença de nenhum advogado ou outro adulto, já que George Stinney tinha apenas 14 anos no momento, o garoto foi levado a julgamento. Apenas um mês depois, em 24 de abril, no Tribunal do Condado de Clarendon, teve início o julgamento de George. Tão rápido quanto foi marcado, o julgamento terminou, durando apenas uma tarde, começando ao 12h30 e terminando às 5h30. Após as apresentações da defesa e da acusação, um júri composto somente de homens brancos decide em apenas 10 minutos pela condenação do menino. O advogado que foi apontado pelo Estado, chamado Charles Plowden, não apresentou contra-argumentos perante o júri, pois em sua visão, o menino tinha confessado e ele não poderia fazer nada. Tampouco convocou testemunhas ou recorreu da sentença. Como nas leis da Carolina do Sul, pessoas acima de 14 anos eram e ainda são tratados como um adulto,
A sentença foi a maior possível: morte na cadeira elétrica. Ele foi executado em 16 de junho de 1944. Antes do menino ser eletrocutado, a família Stinney, algumas igrejas locais e a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, instituição a favor dos direitos civis para os negros nos Estados Unidos, enviaram uma carta para o governador Olin Johnson, implorando para que ele intervisse no caso e a pena de morte ao garoto fosse interrompida. A resposta do governador não poderia ser pior. Abre aspas. Poderia ser interessante para vocês saberem que Stinney matou a menina mais nova para estuprar a mais velha. Depois ele matou a garota e estuprou seu defunto. 20 minutos depois, ele voltou e tentou estuprá-la de novo, mas seu corpo estava muito frio. Tudo isso foi admitido por ele. Fecha aspas. Além da confissão em situação vulnerável e claramente contestável, o governador baseou sua declaração oficial em um boato da época, pois um laudo que acabou surgindo somente depois da condenação de Stinney mostrava que nenhuma das meninas havia sofrido violência sexual. Isso mostra o quanto as motivações para condenar George estavam muito além das provas ou evidências do caso, mas baseadas em um sentimento de vingança e carregadas de racismo. Outro fator que poderia ter atenuado a situação de George era o relato do reverendo Francis Batson, que encontrou os corpos das meninas. Seu depoimento poderia ter sido crucial para colocar em dúvida a culpa de George. Batson disse que no local onde elas estavam havia pouco sangue, o que indicaria que o assassinato ocorreu em outro lugar, afastando George da cena do crime. O assassino provavelmente sabia que se deixasse os corpos no lado mais pobre da cidade, o lado negro, a culpa e condenação de alguém da região seria mais fácil e menos contestada. Infelizmente, somente 70 anos depois do ocorrido, George teve reconhecido que seu julgamento foi cheio de erros e muito mal conduzido. Após muita insistência, a família Stinney conseguiu uma revisão do caso, mesmo com a família das meninas contestando a tentativa de inocentar George, pois para eles não havia dúvida de que ele era o culpado. Em janeiro de 2014, a juíza Carmen Millen estabeleceu que não decidiria a respeito da inocência de George, mas queria determinar se ele recebeu um julgamento justo. Após extensa análise do julgamento, a juíza declarou que nunca havia visto um caso de injustiça tão evidente, uma das maiores já cometidas no país. Assim, em dezembro de 2014, Carmen decide anular a sentença, justificando que o estado da Carolina do Sul falhou em oferecer ampla defesa ao acusado. Com a anulação, George não tornou-se inocente, mas volta a ser apenas um suspeito do caso. Para determinar sua inocência seria necessário um novo julgamento, o que nunca deverá acontecer. George Stinney Jr. foi a pessoa mais jovem a ser condenada e executada pelos Estados Unidos até hoje. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.